Tava mexendo ali nas minhas coisas ali agora, eu achei meu livro de biologia da época que eu estudava aqui em Belo Horizonte. Deixa eu ver se tá pegando a data aqui, ó. De 2012 a 2014. Aparecendo no buraco. Tá aqui, aparecendo aqui, ó. É porque aí tem as doenças aqui, ó. Leptospirose. A bactéria que causa a leptospirose é a Leptospira. Ela é transmissão ferimentos em mucosas em contato com água contaminada por urina de rato. Os sintomas são febre, dores musculares, lesão hepática. Leptospirose foi uma epidemia que deu no Brasil no início do século XX, 1910, 1912. Hã? Não, peste negra não, peste negra foi na Europa. Ah, não? Foi por causa da epidemia de... Foi o negócio do barco? Foi... Que todo mundo morreu? Não foi? Do barco aqui no Brasil? Que os povos desciam de barcos aqui no Brasil e morriam. Aham. As pessoas eram mortas, aí... Não, foi... Não, peste negra foi na Europa, na Idade Média. Então eu confundi. Desculpe. Agora... No Brasil foi a pandemia, epidemia de leptospirose. Aí Oswaldo Cruz, um grande sanitarista brasileiro, grande não, né? Diz que ele era grande, queria vacinar o povo e o povo do Rio de Janeiro não queria ser vacinado, inclusivamente os pobres e negros, porque achavam que essa vacina era um meio do governo exterminar os pobres e os ex-escravos. Ficou conhecido como a revolta da vacina, foi em 1910. Que é isso, Pedro Henrique, é muita cultura. Que isso tem a ver com a eletrodinâmica? Nada. Gente, tá gravando mesmo? Tá? Por quê? Não, sei lá, você fica me trolando. Olha só, a gente tá no capítulo 9 de eletrodinâmica. A gente poderia, Pedro Henrique, eu poderia dar o capítulo 9 e o 10 como se fosse um capítulo só, porque na parte da eletrodinâmica a gente pode falar tanto de corrente elétrica, nós podemos falar tanto sobre a primeira lei de Ohm, assim como a gente pode falar sobre a potência em um resistor. Mas quis o livro de vocês, quis o Eleva, fazer isso em 2 capítulos separados. Eu cogitei em dar isso em uma aula só, mas eu falei, não, deve ter um propósito por trás disso, então vamos respeitá-lo. Pelo amor de Deus, imagina. Tá tremendo? Olha só, vamos ir com calma. Toda vez que eu introduzo algo novo pra vocês... Eu esqueci a senha. 25, 18, ao contrário, né? Toda vez que eu introduzo algo a vocês, eu tento ter a maior calma possível. E eu sempre tento relembrar o que nós estudamos. Nós estávamos estudando eletricidade, carga, o que o corpo precisa para estar eletrizado. Depois a gente estudou quando que um corpo repele, quando que um corpo atrai. Depois nós estudamos qual é a força que esse corpo ou se atrai ou se repulsa. Depois nós falamos sobre essas cargas de forma individual, sobre o campo elétrico. Agora a gente vai atribuir isso ao cotidiano. Mas antes da gente atribuir isso ao cotidiano, que é quando a gente vai começar a associar esses resistores, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, a gente vai introduzir a eletrodinâmica. É quando toda essa questão da elétrica, ela sai do abstrato e ela começa a ser concreta pra gente. A gente começa a conseguir tatear essas coisas. Literalmente. Mas primeiro, como toda introdução, eu preciso apresentar para vocês os elementos que cercam. A primeira é a corrente elétrica. Corrente elétrica é o seguinte, vocês já sabem que são elétrons e que eu tenho elétrons que eles podem estar em movimento. Como que nós, seres humanos, inteligentes do jeito que somos, conseguimos fazer com que elétrons se movimentassem de um lugar para o outro para nos conseguir dar energia elétrica no caso. Já estudamos esse conceito de energia elétrica. Através de fios, a gente tudo hoje no nosso cotidiano se baseia em fio. Nós temos, você sai aí na janela da sua casa, você vê o fio de luz que te dá luz, normalmente, que te dá eletricidade, que liga a sua geladeira, você liga eles a geladeiras, a tomadas, fogões a tomadas, o seu celular está conectado a uma tomada, a sua internet está ligada à tomada. Por quê? Porque nós conseguimos gerar eletricidade, como que nós geramos eletricidade? Fazendo com que elétrons se movimentem, correto? Nós conseguimos fazer com que eletricidade se movimente através
de fios, correto? Então, dentro desses fios bem pequenos, mas sabia que tudo, por mais pequeno que seja, não tem zoom que pode deixar o gigante? Nossa, que bosta. Gente, imagina esse fio. O fio, por mais fino que seja, em comparação ao tamanho de um elétron, ele é um belo de um túnel, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, dentro desse túnel corre elétrons, fazendo com que nós tenhamos uma corrente elétrica. E como que eu peço que vocês imaginem a corrente elétrica de modo que vocês entendam? Eu quero que vocês assimilem isso. Eu não vou pegar mais nada em cima dessa mesa. Eu quero que vocês assimilem a isso. Não existe esse termo, mas a gente vai fazer essa alusão à corrente de água. Aonde que eu tenho mais corrente de água? Onde que corre mais água, Cauane? No chuveiro ou na torneira? Onde que eu vou encher um balde primeiro? Na torneira ou no chuveiro? No chuveiro. Mas e se for uma torneira muito boa e um chuveiro bem fraco? Se pá, na torneira. Naquela mangueirona assim de bombeiro. Ou na represa, ou numa comporta de Itaipu. Pô, né? Quantos litros por segundo uma torneira me dá? Pouquíssimos, né? Quase 0,25, ela me dá ml. Mas uma mangueira de um bombeiro, ela me dá ali 4, 5, 10, 20 litros por segundo. E uma comporta de uma represa? Porra, muita coisa, né? E como que a gente faria isso? Nós faríamos uma corrente de água, nós faríamos quantos litros de água por segundo? A corrente elétrica é mais ou menos isso. Quantos coulomb por segundo uma corrente elétrica tem? Correto? Choque aqui, ó. Não tem nenhuma tomada aqui, né? Uma tomada aqui, ela me dá quantos coulombs por segundo? Vai ser a corrente elétrica dela. E a corrente elétrica dela vai ser o tanto de eletricidade que ela me dá, correto? Por segundo. E isso daqui, a unidade de medida desse cara, vai ser, eu não coloquei aqui, ó, vai ser em ampere. É a unidade de medida. Ampere é coulombs por segundo. Por quê? A unidade de medida desse cara daqui, como você já sabe, é coulomb, correto? E a unidade desse cara aqui é segundos. Coulombs por segundo é ampere. Isso daqui, miliampere, é 1/1000 de ampere. E esse tiozão daqui, ó, é 1/1000 de 1/1000. A gente já falou isso com vocês quando a gente estava estudando até a questão do coulomb. Só para lembrar também que esse carinha daqui, ó, que é igual o número de a diferença de prótons e elétrons que esse N representa, vezes a carga elementar. A gente não pode esquecer disso. A gente aprendeu isso lá no início quando a gente estava começando a estudar. Como que fala? Começar a estudar eletricidade. Aí a gente já estava falando disso. Deixa eu fazer aqui o primeiro exercício resolvido, só para vocês entenderem. Tá na página 1. Olha só, Cauane, uma lâmpada permanece acesa por 5 minutos, por efeito de uma corrente elétrica de 2 amperes. Correto? Ou seja, a cada segundo, essa lâmpada ela gera 2 coulombs. Essa que é a lógica de eu ter 2 amperes e 5 amperes. Nesse intervalo de tempo, a carga total em coulombs fornecida pela lâmpada aí tem aí as alternativas. Cara, simples. Olha só. Tá vendo aqui? Olha aqui pra mim. Eu tenho 2 amperes e eu tenho aqui, ó, o meu ΔT aqui, ó, é 5 minutos. Eu tenho que passar aqui pra segundos, porque eu preciso ter isso aqui em segundos por causa do meu SI. Então vai ser 5 vezes 60, 300 segundos. 5 vezes 6, 30, 300 segundos. Tá pegando aqui? Tá, né? Por que não pegaria? A minha formulazinha I é igual a Q sobre ΔT. O que eu quero? Ela quer saber a carga. Então a carga aqui pra gente vai ser I sobre ΔT, simplesmente manuseando a fórmula.
passando o delta T para cá. Então a carga vai ser 2 vezes 300, ver se eu consigo pegar aqui bonitinho, 600 coulomb. Tá escrito aí na apostila de vocês, esse é o exercício resolvido. A2 é a mesma coisa, entretanto, ao invés de me falar qual é a carga em coulomb, ela me deu quantos elétrons que são. E para eu saber qual é a carga de tantos elétrons, eu preciso saber qual que é a carga de um elétron. E ela está aí especificando para vocês que a carga elementar de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19, a menos 19. Vocês fazem as devidas multiplicações e acha. Foi, Cauã? Até aí, tudo bem? Aí, agora, apresentando corrente elétrica, eu quero apresentar a vocês outro elemento que vocês não conhecem, que é a questão da resistência. Você deve conhecer resistência quando o teu pai vira e fala, porra, a resistência do chuveiro queimou, né? Ou quando a sua mãe fala assim, meu secador queimou a resistência, né? Resistência no nosso dia a dia é algo feito para esquentar. Mas qual que é a parada da resistência? Você tem uma corrente elétrica, você tem um lugar que passa uma corrente elétrica, seja um fio. E uma resistência elétrica é colocada no meio de uma corrente elétrica para travar aquela corrente, para fazer com que elétrons se aglomerem ali. O símbolo de corrente elétrica, quando nós estivermos estudando o circuito, ela vai ser assim, ó. Onde que eu vou colocar a resistência? Ela vai ser assim, ó. Vocês vão conhecer a resistência assim. É porque você tem a corrente elétrica passando aqui, e quando ela chega na corrente elétrica, ela vai ter dificuldade para passar ali, na resistência, perdão. E eles vão aglomerar, e por eles ficarem aglomerados ali, eles vão dissipar essa corrente elétrica, ela vai ser dissipada em que o aparelho quer que você converta. Por exemplo, a resistência de um chuveiro, ela quer dissipar a corrente elétrica em energia térmica, correto? Você tem ali elétrons passando no fio do chuveiro, quando ele choca ali com a resistência, aquela resistência vai esquentar, quando a água bate na resistência, aquela resistência está tão quente, que quando a água bate ali, ela fica fria na hora. É assim que funciona um chuveiro, esse que é o funcionamento do chuveiro. A água vem gelada, a água vem fria, quando ela entra em contato com a resistência, ali ela está cheia de elétrons, ela está quente e a água vai lá e esquenta na hora. Do mesmo jeito o secador. Como que funciona o secador? O secador, ele tem uma resistência dentro dele. Se você olhar lá dentro do secador, você vai ver muitas molas em volta, aquilo ali é resistência. Ligou na tomada, tem corrente elétrica. A tomada nada mais, nada menos é do que fios que está passando corrente elétrica, correto? Então, a corrente elétrica entra no ventilador, fica presa ali naquelas resistências, aquela resistência aquece. Tem uma hélice na bundinha do secador que traz o ar de fora. O ar vem frio, passa na resistência, tá quente, ele se aquece também e de um lado ele sai frio. É basicamente isso que funciona. Lâmpadas. Lâmpadas têm resistência dentro delas, mas a lâmpada ela não vai transformar a resistência de uma lâmpada, ela não vai transformar a corrente elétrica em calor, ela vai transformar em energia luminosa. E por aí vai, a gente vai vendo vários tipos de resistência no nosso dia a dia. E a primeira lei de Ohm, ela fala justamente sobre a associação de um tensor, de um gerador de eletricidade, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, que ele vai ter um DDP, a gente já falamos de DDP em capítulos anteriores, que vai ser pra gente, a unidade de medida do DDP, ele vai ser pra gente em volts. Na fórmula ele vai dar pra gente como U, mas a unidade de medida dele é volts. Pode ser 9 volts, 10 volts, 30 volts. Desse gerador vai ser gerada uma energia elétrica, correto? Não? Vai ser gerada uma corrente elétrica, perdão, que vai passar em uma resistência R. E ele vai ter a relação que a gente chama da primeira lei de Ohm. Ela vai falar pra gente que o DDP, isso pode ser DDP, isso pode ser tensão, isso pode ser voltagem, a gente vai ouvir vários nomes para isso aqui. A voltagem de uma bateria
ela tem que ser igual o produto da corrente elétrica e da resistência que está ligado a esse tensor. Isso daqui é um circuito simples, eu vou colocar aqui bem tranquilo. Vou colocar aqui, ó, circuito, vou colocar circuito simples. Se vocês, o terceiro ano também está estudando isso, mas eles estão bem à frente, se vocês forem lá e dar uma bisbilhotada na aula dele de circuito elétrico, você vai ver que isso aqui é o básico do básico do básico, correto? Até em circuito elétrico, isso daqui, ó, vou dar spoiler para vocês, isso daqui é representado dessa fórmula daqui, ó. Vocês vão ver muito bem isso. Deixa eu fazer esses dois exercícios e terminar o vídeo para vocês fazerem os exercícios. Calma, qual a corrente elétrica de um circuito que fornece 2.400 coulomb em 2 minutos? Simples, eu coloquei exercício simples, foi de propósito mesmo. A corrente elétrica vai ser Q sobre ΔT. Vai ser 2.400 sobre 2 vezes 60. Por que 2 vezes 60, claro? Você é em segundo. Porque tem que ser em segundos. Eu posso fazer aqui, ó. Eu posso cortar 240 por 6 também. Vai dar quanto, Cauê? 4, não é? Entendeu o que eu fiz? Entendeu ou não? Nada impediria de eu fazer 2.400 vezes 1.200 também. É da mesma coisa, 2 amperes. Posso ter isso aqui, por exemplo. Eu tenho uma corrente elétrica que ela fornece 2.020 coulombs. 2 minutos. Aqui, ó, isso aqui. Qual a DDP necessária para uma bateria fornecer uma corrente elétrica de 4 amperes para uma lâmpada de 5? Eu posso até usar isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa pilha, aí eu quero saber quantos volts ela tem, eu não sei quantos volts essa pilha tem, mas a única coisa que eu sei é que ela tá me fornecendo aqui uma corrente elétrica de 4 amperes e a resistência dessa lâmpada daqui ela é de 5 ohms. Eu nem falei da unidade de medida da resistência, né? Essa ferradurinha aqui. E a gente fala que é ohm. Simples. A DDP desse cara tem que ser o produto da resistência da corrente elétrica. Então vai ser 5 vezes 4. Então essa bateria, ela vai ter 20 volts. Correto? Quantos minutos de vídeo? 18. Eu vou apagar o quadro, vou introduzir agora o capítulo 9, que é praticamente a continuação disso daqui. Continuação não, ainda vamos falar sobre isso, mas no capítulo 10, perdão. O capítulo 10 ele vai falar pra gente basicamente sobre potência dissipada em uma resistência e sobre energia elétrica. O que nós conhecemos de energia elétrica, contas de luz, preços, etc. Beijos.